Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. A CLT foi sancionada por Getúlio Vargas em 1943 e reuniu numa só lei diversas questões relativas aos direitos trabalhistas que até então estavam dispersas. O que mudou nesses 80 anos? Quais os avanços e retrocessos pelos quais passou a CLT nos mais diversos regimes de governo do país? E como as leis trabalhistas são vistas hoje por patrões e empregados? Não saia daí, o Panorama está só começando. Eu converso sobre os 80 anos da CLT com a coordenadora do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade Milton Campos, Laura Diamantino Tostes. Laura, muitíssimo obrigado pela sua presença. Laura, eu queria começar conversando com você a respeito do contexto histórico da época da CLT. A gente tinha aí o governo do Getúlio Vargas, diversas leis um pouco dispersas, aí falando de um ou outro direito trabalhista. Isso tudo foi meio que consolidado, foi meio que juntado na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Qual o significado que a CLT teve para os trabalhadores daquela época? Bom, Fernando, primeiro te cumprimentar, agradecer pelo convite, agradecer em nome da Milton Campos, cumprimentar as telespectadoras e os telespectadores que nos assistem, que vão nos assistir, os nossos alunos, né, que certamente vão adorar assistir esse programa. E vamos pensar nessa CLT, nesse documento que surgiu, como você falou, em 1943, como um compilado. As leis trabalhistas que já existiam foram reunidas em um documento, mas além disso também foram criados novos direitos dentro da CLT. Então, comumente a gente escuta, a CLT só reuniu um monte de leis velhas que já existiam em um documento só. Não, não foi só isso. Novos direitos também foram criados nessa CLT. Um exemplo é o aviso prévio. O aviso prévio, que nos é, a nós trabalhadores, né, um direito tão especial, foi criado lá pela CLT em 1943. Ele não existia antes naquelas outras leis que existiam? Não, ele não existia antes. Antes da CLT, a jornada estava limitada em 12 horas. Na primeira vez que limitou-se a jornada, a limitação foi em 12 horas. Já existiam normas que estabeleciam idade mínima para o trabalho, mas o aviso prévio é um exemplo de direito que foi ali inserido nessa nova CLT, nesse compilado trazido por Getúlio, nesse trabalhismo que ele inaugurou. Mas antes de ir direto aí na sua pergunta, tem uma questão que eu acho muito importante. Antes da CLT foi criado o Ministério do Trabalho e Emprego, lá em 1930. Esse mesmo Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto inicialmente, no início do governo Jair Bolsonaro, e depois foi recriado, né? Ele virou uma secretaria no governo Bolsonaro. Ele foi criado lá em 1930. Então, em 1930 foi inaugurada uma era de preocupação com as questões sociais. A preocupação em criar órgãos, institutos, e que culminou com a CLT em 1943. Aí você me perguntou, né? Que tipo de trabalhador era esse? Não, como é que foi o impacto disso para os trabalhadores? Quer dizer, vamos dizer assim, houve uma comemoração, houve uma sensação de conquista, de realmente, a partir de agora, ter uma nova fase para que essa relação patrão-empregado fosse mais, vamos dizer assim, favorável, no caso, aos trabalhadores? É interessante, Fernando, tem um autor que eu gosto muito, Márcio Túlio Viana. Ele fala assim, que a gente deve combater essa ideia de que a legislação trabalhista foi um presente de Getúlio Vargas. Porque a legislação trabalhista foi também conquistada. E não só conquistada pelos trabalhadores brasileiros, que é claro, né, o processo histórico de evolução no Brasil, das lutas pelos direitos dos trabalhadores, não foi como na Europa Central, em que houve um longo processo de lutas. Mas no Brasil houve lutas, houve movimento dos trabalhadores, os trabalhadores estavam reunidos num processo fabril, numa industrialização que estava crescendo, né? Saíram do campo, vieram para as cidades. Então eles já estavam submetidos a situações expoliativas, as situações precárias, precarizantes de trabalho, e que, portanto, eles lutaram pela intervenção do Estado.
lutaram pela edição de leis trabalhistas, pela limitação do horário de trabalho, pela limitação de jornada, idade mínima para o trabalho, normas de saúde e segurança. Por isso que, em 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas reuniu no estado de São Januário para comemorar a CLT, né, os trabalhadores ali estavam comemorando com os sindicatos que estavam ainda controlados pelo Estado, então havia um braço do Estado dentro dos sindicatos, mas estavam ali comemorando uma conquista. Conquista essa que, é claro, ela foi se solidificando, né? Eu costumo dizer que os trabalhadores foram se acostumando a ter direitos com o passar do tempo. Pois é, a gente tem aqui o registro de que outras conquistas foram surgindo. Em 1946, surgiu o repouso remunerado, o 13º em 1962. Ou seja, essa luta por conquistas e por avanços, ela permanece aí mesmo depois da criação da CLT, né? Mesmo depois da criação da CLT. A CLT foi um marco legislativo inicial dos direitos dos trabalhadores. Mas eu noto o seguinte, essas conquistas, elas acompanharam um processo em que o Estado eu falo, os governantes preocupados com a questão social, até o momento em que os governantes estavam preocupados com essa questão, houve então uma evolução da legislação trabalhista. E aí depois a gente nota um movimento de retrocesso, claro. Pois né? é. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Agora, por exemplo, nesse momento aí, nesse período que a gente está falando aí de CLT, depois de algumas outras conquistas, houve resistência por parte dos patrões, ou seja, o movimento contrário de não queremos isso, como eventualmente já aconteceu em outros períodos da história? O movimento contrário sempre existe, Fernando. O direito do trabalho, ele lida a todo momento com um conflito entre capital e trabalho. É o trabalhador querendo, né? É a melhoria de sua condição social, porque o direito do trabalho, ele existe com esse objetivo. O objetivo do direito do trabalho é estabelecer normas, direitos, para equilibrar uma relação que, na vida real, é uma relação desigual. É uma relação em que o empregador, ele quer extrair daquela relação o máximo possível, gastando o mínimo possível. E, é claro, o empregado, ele quer ter mais direitos e melhores condições de trabalho. Então, há um movimento sempre, ao longo da história, de pressão do empregador, sim, pela estabilização. E muitas vezes a gente nota que os direitos trabalhistas, eles são criados, são editados pelo Poder Legislativo com a ideia de, olha, vamos calar essa parte aí. Vamos calar esses trabalhadores que eles já estão incomodando, os movimentos sociais estão incomodando. Então vamos criar o 13º salário, né, que você mencionou. 13º salário que, na verdade, foi criado, ele surgiu do dia a dia. É um direito que surge das fábricas, das empresas, da negociação entre empregado e empregador. Daí a importância tão grande dessa negociação, de existir atores que possam efetivamente negociar e não a prevalência da vontade daquele que tem maior poder na relação. Né? Pois é, como a gente estava falando aí, foram muitas as mudanças, foram vários os avanços, alguns retrocessos, inclusive na época da ditadura militar, né? Houve retrocessos aí para os trabalhadores, mas eu queria dar um pulinho na história para a gente falar um pouco mais, começar a falar da questão mais atual. A grande mudança nos últimos anos da CLT foi a reforma trabalhista de 2017, que ela é criticada por uns e elogiada por outros. Eu não sei o que a Laura acha, mas ela pode ser talvez considerada a maior transformação da CLT nesses 80 anos. E sobre essas mudanças, a gente ouviu um representante da CUT de Minas Gerais e outro da Associação Comercial aqui do Estado. A gente vai ver aqui no telão o que cada um disse dessa reforma de 2017 agora. Uma reforma que privilegiou os patrões e deixou os trabalhadores com sérios problemas. Problemas de representação sindical, onde na reforma se enfraqueceu e muito a questão sindical, o financiamento sindical, onde os trabalhadores não conseguem mais, mesmo que eles queiram, financiar suas entidades da forma que eles queriam. Também teve a questão do trabalho intermitente, que acabou colocando a questão do bico regularizado,
E o trabalho intermitente, uma pesquisa do DIEESE, atingiu principalmente os trabalhadores e trabalhadoras com cargos de faxina, de porteiros, de seguranças, e não os altos cargos, como na reforma trabalhista tinha sido dito que aconteceria. Tivemos também problemas com os acordos individuais. Os patrões, na pressão, conseguiram passar essa pauta, que era uma pauta antiga da FIENG, da Fiesp, dos patrões, que é o acordo individual do trabalhador diretamente com o patrão, onde causa-se uma grande pressão no trabalhador, e esses acordos não são bons. A reforma trabalhista também colocou, Michel Temer, na época, colocou que geraria milhões de empregos no Brasil. Não teve geração de nenhum emprego no Brasil com a reforma trabalhista. Ficamos no patamar de 13 milhões de desempregados durante todo esse período, no patamar que houve substituição da mão de obra, na verdade. Os trabalhadores foram trocados, trabalhadores com direitos foram demitidos, e novos trabalhadores, por conta da reforma trabalhista, foram contratados com salários menores, jornadas maiores e condições piores de trabalho. O princípio norteador da consolidação das leis do trabalho foi exatamente a tutela das relações de trabalho pelo Estado. Nesses 80 anos, a CLT cumpriu o seu papel histórico. Ela estabeleceu as regras e a jurisprudência sobre as relações de trabalho. Mas é chegado o momento de se estabelecer uma revisão da CLT. Esse movimento começou em 2017, com a reforma trabalhista. E agora, mais do que nunca, diante da realidade social, da realidade da economia e do mercado de trabalho que se apresenta, uma revisão, uma interpretação contemporânea da CLT é mais do que necessária. Principalmente no que diz respeito a substituir a tutela do Estado pela mediação do Estado nas relações de trabalho. Os direitos sociais estão assegurados pela Constituição. A sua aplicação está assegurada por uma justiça do trabalho competente e autônoma. Deste modo, cabe à sociedade, ao Estado, uma nova abordagem das relações de trabalho, priorizando as negociações coletivas, onde o Estado, diante de algum impasse, teria um papel de mediador e não mais de tutor das relações de trabalho. Bom, Laura, se a gente pegar essas duas falas aí, a gente pode ficar anos aí discutindo as questões de um lado e de outro, que a gente vai ter debate, vai ter argumentos prós e contras. Eu queria pegar alguns tópicos disso para a gente conversar aqui um pouquinho. Por exemplo, essa última coisa aí que o representante da associação comercial fala da negociação mais livre entre patrões e empregados. Como é que você vê isso? Os empregados vão ter realmente essa força para poder negociar livremente com os patrões nos dias atuais? Fernando, para a gente negociar, para a gente conversar, né, a gente tem que ter igualdade, paridade de poder. Eu vou negociar uma coisa com você. Fernando, quantas horas eu vou trabalhar por dia? Fernando, qual que vai ser meu salário? Fernando, o equipamento de proteção individual eu tenho que comprar ou você vai me fornecer? Eu só consigo negociar com você se houver paridade de poder. Infelizmente, a gente não vê na prática paridade de poder entre sindicatos que representam os empregados e sindicatos que representam os empregadores. A luta que a gente vê atualmente, a luta sindical, é pela manutenção do emprego. A gente está vendo aí agora a CBTU, né? Estamos assistindo isso aqui no nosso cenário em Belo Horizonte. Então, a ideia é a seguinte: se não existe paridade de poderes econômicos, é complicada essa negociação, né? A negociação por direitos, a negociação para melhoria das condições sociais. E uma questão que ao longo da história a gente percebe é a seguinte: a redução de direitos resultou em melhoria das condições econômicas do país? Porque o argumento é este, né? O direito do trabalho, as normas trabalhistas são um entrave ao desenvolvimento econômico. Pós-2017, houve uma melhoria do desenvolvimento econômico em razão da redução de direitos que efetivamente ocorreu pela reforma trabalhista? Né, os números dizem que não. Aí falam, porque houve uma pandemia aí no meio do caminho. Bem, é um fator a ser considerado. Mas, particularmente, eu considero complicada essa negociação no atual cenário.
Questão de direitos sociais, eles foram perdidos direitos sociais aí ou eles permanecem aí de certa forma e não foram tão mexidos na reforma? A Constituição da República não foi tocada, né? A reforma foi só na legislação infraconstitucional. Então, os direitos, o núcleo duro de direitos trabalhistas lá permanece. Inclusive, o representante da associação assim mencionou. Mas a CLT foi alterada em mais de 100 dispositivos. E a ideia da reforma trabalhista é a prevalência do negociado coletivamente, então da negociação entre os atores coletivos, entre os sindicatos, sobre a lei. Nesse ponto, nós podemos afirmar que houve sim uma flexibilização enorme da legislação do trabalho, porque permite-se negociar direitos que antes não poderiam ser negociados. E qual que é o limite dessa negociação? O Supremo Tribunal Federal, agora, em 2022, decidiu que isso é constitucional, que tudo bem negociar coletivamente, desde que não atinja direitos indisponíveis. Então, a questão, Fernando, é a gente decidir quais são os direitos indisponíveis. E nós não sabemos, eu não tenho uma resposta para te dar. Né? Então, um advogado, uma empresa, vai pensar assim, o que eu posso negociar? Não temos essa resposta de forma objetiva, sabe? Então, você falar assim, a anotação da carteira de trabalho pode ser negociada? Não, isso aí é unânime, esse é a CTPS, né? É um documento de identificação do trabalhador, isso é inegociável. Mas o que pode ser negociado? Uma jornada de trabalho? Um intervalo para almoço? Isso é norma de segurança e de saúde do trabalhador? Os tribunais vêm entendendo majoritariamente que não. Então, poderia ser negociado. Mas, bem, sintetizando, a reforma trabalhista implicou, até sob a bandeira de modernização da legislação, implicou em redução de direitos. Alguns direitos que dizem estavam ultrapassados, que podem ser negociados, mas houve a criação, por exemplo, o representante da CUT tratou do contrato intermitente. Né, o contrato intermitente é um exemplo de um contrato esquisito, em que a pessoa é empregada, mas ela não sabe se vai trabalhar nem quanto vai ganhar. Né? Perfeito. Qual o papel da justiça do trabalho nisso tudo aí? Né? Uma das questões é que agora, eventualmente, o trabalhador, caso ele perca, né, na discussão lá, ele vai ter que pagar honorários e dos resultados, por enquanto, é a diminuição do volume de pessoas que estão buscando a justiça do trabalho após a reforma. Você acha que isso pode prejudicar, no caso, o trabalhador? Ou é algo que, nesse caso, equilibra? Porque já os patrões reclamavam que, normalmente, os empregados, né, qualquer problema que havia, buscava a justiça do trabalho, que ficava sobrecarregada, e aí havia uma certa discussão nesse ponto, de que até que ponto que o empregado sempre estaria buscando uma reparação que, eventualmente, nem sempre poderia ser justa. Ou seja, em resumo, como é que a justiça do trabalho vai funcionar agora pós-reforma? Você acredita que as coisas vão estar mais ágeis? Fernando, nós já temos, este ano a reforma trabalhista completa 6 anos, em novembro. E do início, eu também trabalho no judiciário, nós notamos com clareza, houve uma diminuição do número de ações trabalhistas. Houve, por esse temor, né? O empregado vai ajuizar uma ação, se ele perder, ele vai ter que pagar os honorários para o advogado da parte contrária. Então, houve esse temor. Mas hoje, os números já nos mostram que as ações estão voltando aos patamares anteriores à reforma trabalhista. Até porque as ações da época da pandemia estão inundando o judiciário agora, né? Com as novas questões pandêmicas, inclusive. Mas essa questão dos honorários, é importante a gente conversar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa regra, essa que condena o trabalhador que é pobre no sentido legal, que é beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento dos honorários. Se a pessoa é pobre, se o judiciário dá a ela a justiça gratuita, ela não tem dinheiro para pagar os honorários, né, para o advogado. Não obstante, é claro, o advogado deva receber os honorários que ele tem direito, mas ele não vai receber de quem não tem dinheiro. Então, o Supremo declarou inconstitucional. Disse assim, olha, essa norma é inconstitucional. Se essa pessoa, durante um período, vier a ter dinheiro para pagar, aí ela vai ser obrigada a pagar. Mas, inicialmente, não. Então, aquele temor que realmente se justificou há quase 6 anos, hoje não existe mais, né? E outros trabalhadores,
Você falou assim, às vezes os empresários, os empregadores reclamam que o sujeito de cara já busca, né, o Poder Judiciário quando ele tem uma questão. Não vejo muito isso, sabe? O direito do trabalho tem uma prescrição de 5 anos. Então, a pessoa trabalha 10, ela vai ajuizar uma ação só quando ela perde o emprego, na verdade. Raramente uma ação trabalhista é ajuizada ao longo do contrato de trabalho. Então, ela assiste, às vezes, dia a dia, horas extras que não foram pagas, salário que foi pago menor, e vai assistindo aquilo ao longo do contrato de trabalho. Quando ela sai do emprego, ela ajuiza uma ação e ela só vai receber 5 anos, né? Então, assim, eu não vejo isso, não há, assim, opinião, Sim, né? claro, Não claro. vejo, assim, então o empregado, ele vai lá, corre e assim, busca uma estrutura que alguns dizem ser paternalista e protecionista excessivamente para lhe proteger. Não, poxa, ele fica anos, às vezes, tendo seus direitos lesados para após buscar uma reparação. E bem, acho que o judiciário está lidando muito bem com a reforma trabalhista, interpretando a reforma trabalhista, que cabe diversas interpretações, como qualquer texto de lei, né, permite diversas interpretações. Então, nós temos sim controvérsias quanto a vários temas, mas ao longo do tempo, o TST vai pacificando a jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal vai declarando constitucional ou inconstitucional cada norma que ali foi alterada, porque afinal de contas, o direito do trabalho é um antes de 2017 e outro pós 2017. Então tem muita coisa a ser consolidada, conversada, Ou seja, vamos dizer assim, é como se fosse entre aspas, uma nova CLT aí que está novinha ainda, né? Ainda tem muito que se aperfeiçoar. Certo, muito a ser aperfeiçoado, a ser conversado. Quem sabe ser alterado para acompanhar as evoluções tecnológicas, né? Para acompanhar as evoluções das relações de trabalho. É claro que o trabalhador de hoje, a relação que existe entre patrão e trabalhador em 2023, não é a relação que existia há 80 anos, né? O mundo mudou. Sim. E é claro, as relações de trabalho mudaram e o direito do trabalho deve acompanhar essas evoluções. Perfeito. Né? Para finalizar, rapidinho, eu queria uma última resposta, que é o seguinte. O representante lá da Associação Comercial falou uma coisa que eu achei, no mínimo, interessante. Ele fala que o Estado tem que deixar o papel de tutor e passar a ter um papel de mediador das relações de trabalho. O que ele quis dizer com isso? Você concorda com essa afirmação? Fernando, em parte sim. Eu acho que a negociação coletiva, eu acho que nesse ponto de o Estado fazer uma intermediação é colocar limites a essa negociação coletiva. Eu acho que a negociação coletiva entre sindicatos, por exemplo, ou entre empresa e o sindicato patronal, ela, quando obedece os limites constitucionais, é um instrumento saudável para aproximar as normas que vão ser aplicadas na vida real de quem interessa, né? Então, às vezes, para uma determinada empresa, não interessa um adicional de hora extra de 90%, mas interessa uma cesta básica, interessa um auxílio para as escolas, porque tem muitos trabalhadores com filhos em idade escolar, né? Se tem uma empresa, eu costumo dizer isso muito, às vezes tem uma empresa que ela pode negociar uma redução de jornada com uma redução de salário e evitar as dispensas, evitar dispensas coletivas, evitar dispensas em massa. Então, a mediação, ela pode aproximar a regulamentação do que interessa, da vida real dos atores, né? Dos trabalhadores e empregadores. Mas ela não pode servir para afrontar a Constituição da República. Lá no artigo 7º da Constituição estão todos os direitos que são básicos, é o mínimo. E aquilo ali é o mínimo. Está no artigo 7º da Constituição, para essa conversa aqui não ficar muito estrita, né? Muito técnica. Está no artigo 7º que aquilo ali é o mínimo, é o que a gente chama de patamar civilizatório mínimo. Menos do que aquilo ali a gente não pode admitir, mas a gente pode admitir mais. Então, quando a gente fala em negociar, a gente tem que pensar em uma negociação para aproximação da vida real e também para a melhoria, né? Às vezes para impedir dispensas, enfim. Mas ela não pode servir para precarização, para redução, não pode servir para reduzir onde chegamos, né? Pensando só da CLT para cá, nesses 80 anos de lutas, 80 anos de avanços e retrocessos, a gente tem que lutar pela melhoria. Sim. Melhoria das condições sociais e econômicas.
E a gente volta no início dessa conversa. É sempre um embate entre capital e trabalho. E a todo tempo, a gente tem que ficar pensando, olha, como é que eu melhoro a vida nessa empresa? Como é que eu melhoro a vida dessa categoria? E dessa categoria econômica que está em crise neste momento? Durante a pandemia, o Supremo chancelou a jurisprudência de crise e possibilitou a redução de jornada com a redução de salários. Naquele momento se justificava. Naquele momento, o Supremo declarou constitucional. Mas e nesse momento? Se sentar um empregado e um empregador individualmente, vou reduzir sua jornada em 50% e seu salário também. Nesse momento não se justificaria. Mas e com a intervenção do sindicato? Para evitar, às vezes, a dispensa de 1.000 trabalhadores num contexto. Pode ser que justifique, né? Perfeito. Laura, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Panorama. Que agradeço, Fernando, foi um prazer. E o Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos sobre os 80 anos da consolidação das leis do trabalho e da reforma administrativa de 2017. Os principais trechos desse programa você pode ouvir em nosso podcast, na Rádio Assembleia e nos principais tocadores do país. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.